bem, pessoal? Estamos começando mais um Cerveja e Sabores, o nosso programa onde a gente bate um papo e degusta as melhores cervejas, as cervejas que a gente curte, passeando, dando um rolê por aí. Hoje nós vamos bater um papo com Leonardo Brandão, esse brother, sócio e cervejeiro da cervejaria Marrenta. Léo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Marcelo. Vamos tomar uma cerveja aqui hoje, vamos bater um papo sobre o tema, sobre cervejaria, sobre a cerveja artesanal, sobre a sua inserção e participação no mercado da cerveja. Então eu queria que você primeiro te dá novamente as boas-vindas ao nosso programa. Esse é o quê? O terceiro episódio que a gente está indo pro ar. E de início eu queria que você contasse para a galera como é que você entrou, como é que você descobriu esse produto ainda como consumidor, porque a gente tem um público muito introdutório também, em boa parte, querendo aprender. Então eu queria que a gente se arremetesse ao seu momento de descobrir a cerveja artesanal. Como foi isso? O que é que você viveu? O que foi que você descobriu naquela época? Pois bem, ainda por volta de 2009, 2010, não me recordo exatamente, mas eu já estava ensaiando a me aventurar nessas cervejas puro malte, né? Procurar o que a gente tinha no mercado. E meu trabalho também me deu a oportunidade de conhecer alguns países aí fora, principalmente aqui da América do Sul. Então eu comecei a encontrar outros rótulos também, desde cervejas de grandes marcas aí de fora, da América do Sul, da Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia. E fui cada vez mais me apaixonando por essa cerveja, né? E, naquele momento, cervejas premium, né? Cervejas puro malte. Depois eu tive a oportunidade de conhecer a Europa, né? Aí sim, eu fiquei abismado com o leque de possibilidades que a gente encontra por lá. Quais os países assim, né? De imediato assim, na Europa que você teve a experiência de conhecer? Pela Inglaterra, né? Itália e França. Veja que não são, desses três, não são países de tradições cervejeiras robustas, né? Tirando a Inglaterra. Isso. Mas a verdade é que eu já gostava muito de beber e entre minhas andanças ali para cumprir a agenda de turismo, eu entrava num botequim, num barzinho qualquer que tivesse uma porta aberta e eu entrava para me refrescar com cerveja. E eu percebi várias vezes que eu me deparava de frente a uma cervejeira assim e a impressão que eu tinha, eu repito até hoje, é que parece que só tinha uma cerveja de cada, né? De tanta variedade que tinha. E eu naquele momento eu não sabia o que beber. Eu confesso, eu pegava a cerveja pelo rótulo. Sim, a gente entra e descobre um mundo inteiro na nossa frente, um mundo novo. E aí você tá mergulhando. Foi por isso que eu te fiz essa pergunta, voltando ao momento em que você descobriu, porque muitos dos nossos espectadores estão nesse momento também de curiosidade, precisando descobrir. Exato, eu pegava, não sabia o que viria pela frente e cada copo, cada cerveja, cada garrafa era uma surpresa. Confesso também que eu torci um pouco o nariz no início, né, para alguns estilos, mas depois a gente vai se adaptando. Durante a própria viagem, aquela cerveja que eu torci o nariz lá no início da viagem, eu já estava gostando. Seu paladar já ia se transformando. Exato. E acompanhando aquela proposta nova. Isso aqui é diferente, né? Isso aqui realmente a gente tem que abrir a cabeça para estar aberto mesmo a novas sensações gustativas e sensoriais. E de lá para cá eu não parei mais, né? Voltei para cá, uma ligeira decepção de não encontrar o que a gente via lá fora. Ou até minimamente aquela variedade, Exato. Aquela pluralidade, né? Comecei a buscar alguns clubes de cerveja, que foi a minha porta inicial aqui, assinaturas, né? E recebi aquelas garrafinhas por mês e fui conhecendo cerveja como bebedor. Você acha que essa é a realidade do nosso público buscando cervejas novas? O paladar ele vai sofrer um determinado impacto ou dependendo do estilo ou aquela rampa de degustação, ele pode seguir algumas dicas que você possa dar para poder conhecer mais as cervejas? Na verdade nosso país é bem jovem, né? Então jovem em qualquer assunto e cerveja é um deles. E nós brasileiros passamos muito tempo bebendo cervejas leves, né? Então isso acabou caindo no nosso gosto. Então tudo que é novo, não só na cerveja, isso causa uma estranheza e é comum você acessar uma cerveja diferente e ter aquela estranheza no início, né? Mas existem estilos sim que são apropriados para você começar a entrar nesse mundo, né? Eu sugeriria os estilos de trigo, né? Cervejas belgas,
que também não tem muito apelo para o lúpulo, que é o responsável pelo amargor da cerveja, Sim, né? sim. O amargor seria um estágio mais avançado, né? Alguns têm aquela afinidade com o amargor, mas a verdade é que a história de comercial de cerveja colocou o amargor como uma coisa ruim, né, para cerveja. Então no Brasil a gente tem aquela coisa, amargor não presta. A gente vem de décadas onde o apelo comercial da cerveja se baseou apenas na refrescância. Na refrescância. Bebe Quanto estupidamente gelada, vai Isso. refrescar, vai matar sua sede. Exatamente. E quando a gente descobre esse mundo, descobre que cerveja não é só refrescância. É sabor, é aroma, é corpo, a espuma faz parte do jogo de sabores da cerveja, não é aquela coisa que a gente tem que pedir sem colarinho, por favor, que eu não gosto e tal. Então a gente descobre um mundo sensorial. Exato. E não um mundo monossensorial. E é isso, a cerveja artesanal, na sua essência, é oferecer muito mais do que a sua refrescância, né? E quando você junta isso com gastronomia, com harmonizações que casam fantasticamente com cerveja, aí sim o leque é bem maior, então... Você atuando já profissionalmente no meio, você acha que a gente precisa... Porque, na verdade, é o seguinte, a gente pode propor para um consumidor novo cervejas artesanais, mais encorpadas ou com características mais elaboradas. Nesse momento, vale o momento do paladar daquele consumidor, ok, mas também vale o momento do paladar daquele consumidor associado à vontade dele de experimentar algo novo. Porque se de repente aquele consumidor é acostumado a tomar cervejas normais, como a gente sempre ouviu falar, mas se ele tem uma característica de saborear coisas, gastronomia elaborada, o paladar dele vai ter mais facilidade de entender uma cerveja mais condimentada, mais aromática, mais amarga. Mas se ele não tiver boa vontade de passar por aquilo, ou mente aberta para passar por aquilo, ele vai beber uma cerveja de qualquer experiência e vai achar ou vai esperar uma cerveja normal. Então isso é um jogo, né? Não só o momento do paladar daquele consumidor, como a predisposição em provar algo novo. A gente vai falar um pouco mais da Marrenta, entrar agora no âmbito da sua fábrica, dos seus estilos. Então fique aí. Agora vocês vão ficar com a dica da cerveja da semana. Separei uma cerveja super especial para vocês. A forma de degustar é completamente diferente. Fique ligado. Hoje eu vou mostrar para vocês as cervejas gasificadas com nitrogênio. Essa é uma Nitro Juice IPA. Então, pessoal, as cervejas à base de nitrogênio são gaseificadas com nitrogênio ao invés de CO2. E o serviço dela é super especial, bem diferente. Você tem que chacoalhar bastante, não espante, você tem que chacoalhar bastante para que o nitrogênio homogeneize com a cerveja, com o líquido da cerveja. Ele tende a ocupar a atmosfera. Agora, quando você faz isso, ele vai explodir. Coloque a mãozinha aqui em cima e sirva de vez. Quando você faz isso com a cerveja de nitrogênio, ela promove um efeito cascata. E daqui de baixo para cima a gente vai acompanhar a transformação da cerveja para ser a cerveja que a gente vai degustar. Então você tem que acompanhar a transformação da cerveja até que ela sirva aqui em cima e fique pronta para você provar. Qual é a grande diferença? Elas são cervejas mais cremosas, elas são cervejas mais encorpadas. Todos os fabricantes atribuem isso ao uso do nitrogênio. É uma dúvida que eu vou tirar pra gente, se é o nitrogênio ou se é o uso de algum adjunto na cerveja, como aveia, centeio, alguma coisa parecida. Mas isso é pauta para um outro programa e eu vou tratar e trazer isso pra gente como motivo principal da conversa. Hoje, fica a dica, cerveja de nitrogênio e você já sabe como serve. Viu só? Agora que você acompanhou toda a transformação da sua cerveja de nitrogênio, é hora de degustar. Um brinde. Se ligou na cerveja de nitrogênio? Super curioso o seu modo de consumo, né? Mas então vamos voltar aqui para o papo. Léo, a gente encerrou o segundo bloco falando já do ambiente fábrica da cervejaria Marrenta. Explique um pouco dos seus estilos de mercado, estilos que você oferece para o consumidor e como o consumidor encontra a cervejaria Marrenta na Bahia, no caso. A gente está começando com 2 estilos, né? Inclusive eu trouxe aqui um brinde para você, um presentinho. Adoro! Deixa eu abrir lá. Cervejaria. Inclusive, sigam o portal da Cerveja Oficial. Tem ali uma foto fake, onde eu tô segurando a camisa Marrenta, mas não ganhei a camisa, tá? Tô ganhando agora. Muito obrigado, Léo. Cervejaria Marrenta. Tô pagando agora a dívida.
Estou usando hoje da Cervejaria Mascarenhas. Um abraço para o meu amigo Antônio, cervejeiro de lá. E agora eu estou com outro cervejeiro, Léo, da Cervejaria Marrenta. Muito obrigado, Léo. Vou usar nos próximos programas. Show. Mas diga. Então, a gente está começando com a American Wheat, uma cerveja de trigo da escola americana, onde ela não tem aqueles aromas e sabores de banana e cravo das alemãs e das suas primas belgas que remetem a condimentos como coentro e raspa de laranja. A gente usa uma levedura mais limpa, uma levedura americana também, para privilegiar a presença dos lúpulos americanos também, que dão notas cítricas à cerveja. Deixa um American Wheat, que é um estilo que traz o trigo, mas sem o excesso de informações que as outras escolas trabalham o trigo. E aí é uma cerveja que eu brinco pro mercado consumidor, uma cerveja de comer água. Exatamente. Eu quebro um pouco esse paradoxo, esses protocolos de explicar para as pessoas dessa maneira. Lupulagem mais reduzida, lupulagem significa amargor. E o outro estilo é a Session IPA, né? É aquela para agradar as pessoas que já estão inseridas e que curtem lúpulo. Mas aí IPA está tendo muito também no mercado, a gente optou por usar uma Session, que é um teor alcoólico mais reduzido, e assim poder oferecer uma IPA. A gente está com esses dois estilos. São duas cervejas de drinkability. Exato, alto. É o que é a nossa opção hoje. Drinkability é estratégia a de penetração. Então a gente está com ela somente em chopp por enquanto, no caso barris, nos pontos de venda, né? Em janeiro a gente já está começando com as garrafinhas de 500 ml dos dois estilos aí para poder alcançar um público maior. A Cervejaria Marrenta tem algum Instagram para a galera seguir e descobrir temos. onde é que encontra para poder degustar? Nossas redes sociais, Instagram, Tapped e Facebook, se chama Cervejaria Marrenta, né? A gente tem um site também que está em construção, a gente está ficando bem legal, né? E onde é que encontra a gente? Nos pontos de venda especializados, né? Casas como Bahia Malte, o Groove Bar, Choperia Salvador, BBH. Então a gente está começando a entrar no mercado aí bem devagarinho e também abrindo outros pontos aí, como eu disse, fomentando a cultura aí em pontos que não são costumados, né, de oferecer cerveja artesanal. Pessoal, prove a cerveja, porque Leonardo é conhecido aqui no nosso meio da cerveja como um cara super preocupado com o processo. Cerveja, processo, cuidado com o processo, reveste em qualidade. Prove a Cervejaria Marrenta, vale muito a pena. Dificilmente ele erra a mão no sabor que ele propõe para você. Então eu trouxe esse convidado aqui para a gente bater esse papo e você ter essa experiência e você poder aprender um pouco mais de cerveja. Muito obrigado. Voltamos no próximo domingo ou na próxima semana, ou nas suas redes sociais ou na rede CNT e a gente se fala. Até mais.